Hello, everyone. Hi. Hello, you guys. Yay. Ana. I see Paulo coming in. Luana. Hey, Luana. Okay. Hey, welcome back, guys. Hello. Hello, hello. Andrea. Hey, Ronaldo. Bárbara is also in. That's cool. Hello, Ana. Márcia. Hey, you guys. Ana Matoso. Hello. Hi there. Hey, Renato. Hey, how are you? Hey, Gabi. Pessoal da Influx Pinheirinho. Hey, Iago. Really cool. Hey, you guys. Hey, Tati. I look German. Okay. Actually, Polish family. Hey, Maria. Hey, Sammy boy. How are you? Felipe, hello. Pessoal da Influx Xaxim, é isso? Ei, Matheus. Pessoal da Influx Jundiaí. Hello, guys. Hello, Matheus. Influx Campo Grande. Lara. Hey, Lara. How are you? E Influx Pinheirinho. Felipe da Influx Pinheirinho. Hey. Let me see somebody saying, hey, Bruna, miss you. Quem é que misses me? Eu não consigo reconhecer pelo nome do perfil. Hello. Influx Ponta Grossa, Rafa. Influx Itaiópolis. Bem-vinda, Influx Itaiópolis. That's cool. Hey, pessoal da Influx Brasília. Welcome. Hey, hello. Hello, Juliana. Influx Vitória Camburi. That's really cool. Hello. Hey, Joyce. Influx Dom Bosco. That's really cool. Londrina. Influx Jardim das Américas. That's really nice. Lucas de São Carlos, São Paulo. That's really cool. Influx Colina do Tocantins. That's amazing. That's amazing, you guys. Influx Belo Horizonte. Hello. Hey, Luiz. Hi, Léo. Léo Paixão. Oi, Pri. Tudo bem? Priscila de Natal. Hello, Influx Dom Pedro. Cassi de Curitiba. That's really cool. Hey, Jonathan. Hello. Hi. Influx Nova Parnamirim. That's really cool. Hey, Lives. Influx Lapa. Hello. Lots of people. Influx Salvador, Rio Vermelho. Amazing. Influx Xaxim, Curitiba. Hello. Muitos alunos da Influx. That's really cool. Pessoal de São Carlos, a Esther. Influx Mafra, em Santa Catarina. Hello, Paulex. Hey. That's good. Good that you're here. Mais gente da Influx Mafra. Pessoal de Ponta Grossa. Influx São José, Santa Catarina. Ei, prazer vê-la você também novamente. Alziane, é isso? Alziane, nice to see you too. Influx Jardim das Américas, super cool. Hi, Cynthia. Influx Castro, that's amazing. Hey, Pietro. Oh, okay, people from book 3. Amazing. Oi, Alexandra. Alagoas, que legal. Ainda não tem Influx em Alagoas, mas quem sabe tá chegando, né? Influx Curitiba, Pinheirinho, that's really cool. Ei, pessoal da Influx Presidente Prudente. Rio de Janeiro City, amazing. Júlia de Salvador, Rio Vermelho. Rafael da Influx Sinop, that's really cool. Influx Portão. Hey, Ricardo. Campo Largo. Petrolina, Pernambuco, that's beautiful, guys. That's really cool. Hello, pessoal da Influx Rondonópolis, no Mato Grosso. Guarulhos, São Paulo. Frederico Westphalen, Rio Grande do Sul. Hi, pessoal da Influx Itajaí. Hey, you guys. Mais gente da Influx Natal, a Maia. That's really cool. Hey, Ricardo. Hey, Ti. Hey, what's up? Mais um minutinho e a gente já vai começar.
Juazeiro do Norte City, amazing. Influx Blumenau, that's really cool. Hello, Isa, how's it going? Hey, okay, of course. Araucária, hey, Aline, how are you? Influx Jundiaí, Xaxim, hi, Pietro. Influx Pinheirinho, Influx Fazenda Rio Grande, that's really cool. Hey! Hi, Fabiana, hi, Fabi. O Pedro da Influx Taguatinga, que legal. Mais gente de Rondonópolis, Bauru. That's really cool. Influx Primavera do Leste, hey, Camila. Centro Cívico. Hey, you guys. Muito bom que vocês estão aqui na nossa live. Então, sejam todos muito bem-vindos. Hello, Yasmin. Eu estou acompanhando o chat aqui, tá, pessoal? Hi, teacher. Influx Itabira, em Minas Gerais. That's really nice. Influx de Taguatinga. Tem o pessoal do Bucuan. Influx Votuporanga. That's really cool. Campo Grande. Tem muita gente entrando ainda, which is great. Muito bom. A gente vai começar a nossa live aqui e eu tô acompanhando o chat, tá, gente? Mas eu não consigo responder tudo que vem aqui pelo chat. Às vezes eu não consigo ler tudo que tá acontecendo. Então, a gente vai abrir espaço para perguntas mais pro final. Eu tenho o pessoal da equipe pedagógica da franqueadora, da Rede Nacional da Influx, tá anotando algumas perguntas também e vai passar para mim aqui no final da live. Então, se de repente passar alguma coisa, eu não conseguir ver, me desculpem, tá? Mas como a gente tem aí muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, por fim, às vezes não dá tempo de ver tudo que é falado aqui no chat. Então, mais uma vez, bem-vindos à nossa live. A gente, na semana passada, falou sobre os mistérios do pensar em inglês, desvendar os mistérios do pensar em inglês. E muita gente mandou mensagem pra gente pedindo para falar mais sobre esse tema, o que mais é importante para saber sobre isso. Na semana passada, na nossa live, a gente falou sobre desvendar os mistérios do pensar em inglês. E a gente falou muito especificamente sobre duas coisas importantes que ajudam muito a gente entender, a desmistificar o que é esse pensar em inglês. A primeira coisa que a gente falou é sobre o funcionamento da memória no nosso cérebro. Então, a gente falou sobre sistema 1 e sobre sistema 2. Quem não viu essa live, ela está disponível no YouTube, então pode procurar lá no canal da Influx no YouTube, que essa live está disponível lá para quem perdeu. Então, a gente falou sobre o sistema 1 e o sistema 2, que são dois sistemas de memória no cérebro, e o que isso tem a ver com o aprendizado da língua inglesa. Então, vocês sabem que o sistema 2 é o sistema lento, e o sistema 1 é o sistema automático. Então, o nosso objetivo, quando a gente aprende inglês, é a gente tirar as informações que estão armazenadas no nosso sistema 2 e levar elas para o sistema 1. Vocês devem se lembrar da melancia, do nosso cérebro, né? Então, a gente quer tirar do sistema 2 e levar isso para o sistema 1, tudo aquilo que a gente aprende. O que acontece? A gente precisa, foi uma pergunta que foi feita na live da semana passada, quantas vezes eu preciso ter contato com o vocabulário para conseguir tirar ele do sistema 2 e mandar ele para o sistema 1? A gente falou que esse número é 7. Então, pelo menos, no mínimo 7 vezes. Então, essa foi uma informação importante, que quando você recém aprende vocabulário em inglês, essa informação ela é domínio do teu sistema 2, ou seja, do teu sistema lento, do sistema oneroso. O sistema 1, que é o automático, que você consegue fazer sem pensar, sem traduzir, leva tempo para essa informação chegar lá. E o tempo é mais ou menos aí esse intervalo de 7 vezes, que é um pedaço da melancia, Felipe, que é um intervalo que precisa de repetição de pelo menos 7 vezes, encontrar esse vocabulário em situações autênticas, em situações reais. E a segunda coisa que a gente falou na live da semana passada, que é importantíssima,
é que não adianta aprender vocabulário em formato de palavras soltas. Não adianta aprender um monte de palavrinha solta e colocar isso no teu sistema 1. Porque na hora de falar, você não vai conseguir pensar em inglês. O que vai acontecer? O seu cérebro vai mandar a frase em português para você fazer e você vai juntar as palavras soltas, ou às vezes vai ficar pensando quais são as regras da gramática para falar isso. Então, o teu sistema 1 fica super sobrecarregado e você não consegue falar, ou então você fala errado. Então, lembra que a gente deu o exemplo da palavra morning, que é manhã em inglês. Então, dificilmente, mesmo em português, a gente não fala a palavra manhã. Simplesmente manhã. Então, a gente fala, por exemplo, de manhã. Alguém pergunta assim, que horário que você começa a trabalhar? De manhã. Ou então você fala, o que você geralmente faz de manhã? Eu trabalho de manhã. Você pode falar, o que você geralmente faz pela manhã? Então, a gente vê a palavra manhã dentro de chunks, dentro de combinações. A gente falou na semana passada sobre a combinação sobre o chunk in the morning, que significa de manhã. Esse chunk a gente consegue colocar dentro de várias frases, como I work in the morning. Eu trabalho de manhã, eu trabalho pela manhã. Eu posso perguntar, what do you do in the morning? O que você faz de manhã? Ou você pode simplesmente responder uma pergunta, what time do you go to work? Que horas você vai trabalhar? E você pode responder, in the morning, de manhã. Então, só a palavra manhã, morning, não gera tanta comunicação. O que acontece é que você precisa aprender a combinação in the morning e depois você aprende a combinação dentro de frases. A gente falou sobre isso. E aí você manda essa informação, esses chunks que você está aprendendo do teu sistema 2 para o teu sistema 1. Então, a live da semana passada foi basicamente sobre isso. Sobre sistema 2, sobre sistema 1 e sobre a importância de aprender os chunks. Porque só aprender um monte de palavrinha solta ou então regras de gramática não vai fazer com que você aprenda e comece a pensar em inglês. Pelo contrário, o teu pensamento vai ficar cada vez mais lento e menos você vai conseguir falar. Na semana que vem, a gente vai fazer uma live especificamente sobre isso, sobre o que é e como aprender inglês através de chunks. Então, a gente vai falar sobre tipos de chunks, como aprender os chunks, e isso com relação a todas as habilidades da língua. A gente vai falar sobre a fala, sobre a escrita, sobre a leitura, sobre ouvir em inglês. Então, na semana que vem, tá? Na nossa live da semana que vem, a gente vai falar sobre isso. Como é aprender inglês através de chunks, ok? O que é e como aprender inglês através de chunks. Mas isso é assunto para a live da semana que vem. Muita gente perguntou sobre isso na semana passada. Vai ter também onde encontrar os chunks. Eu vi que o Ícaro perguntou aqui. Sim, Ícaro, a gente vai falar muito sobre isso. Sobre aonde encontrar os chunks e como aprender. Qual que é a melhor forma de aprender, inclusive gramática, pronúncia e vocabulário através dos chunks. Caiu meu fone, Letícia, eu sei. Vou colocar ele de volta aqui, tá? Gente, então, voltando para o assunto da live de hoje, que a gente vai continuar falando sobre os mistérios do aprendizado, como desvendando aí o pensar em inglês. Uma coisa que poucas pessoas falam quando se trata do aprendizado de língua inglesa, que é a importância do input, ok? Então, quem está acompanhando, anotem essa palavrinha aí. A palavra é input. Se alguém quiser escrever no chat aí essa palavra para todo mundo saber, depois até pesquisar o que é, ok? Então, anotem aí input, ok? Poucas pessoas falam sobre a importância do input na hora de você aprender uma língua. Então, eu gostaria que vocês pensassem comigo o seguinte. Quando a gente aprende a nossa primeira língua, que é o português, aqui nós aprendemos português. Isso, o pessoal está escrevendo ali input, é isso mesmo.
Quando a gente aprende a primeira língua, a gente começa a falar, ok? Com mais ou menos 1 ano e meio e com mais ou menos 2 anos, a gente já tem um vocabulário relativamente grande, as crianças já começam a se comunicar de forma bem efetiva. Com 2 anos, as crianças já falam bem. Há uma coisa que a gente precisa pensar é que antes da criança começar a falar, ela por muito tempo ouve as pessoas falando. Então as pessoas falam com o neném, embora ele não responda. E ele ouve as pessoas ao redor dele falando. Então, isso é input. É aquilo que a gente recebe do mundo exterior. É quando você ouve inglês, quando você ouve um seriado, quando você assiste um filme, quando você ouve uma música. Isso é input, ok? Isso é input, é o que você recebe. A gente costuma dizer que essa é uma habilidade receptiva da língua. Então, uma habilidade receptiva significa que você recebe isso, tá? Então, você ouve as pessoas falando em inglês. Isso, Enzo, input, é assim mesmo que escreve, muito bom. Guys, então isso é input. E quando a gente aprende inglês, uma das coisas mais importantes no início, ok? No início, quando você está aprendendo inglês, a coisa mais importante é que você tenha input. É a qualidade do input que você recebe. Isso significa, gente, que você só aprende uma língua quando você tem contato com a língua. Então, não necessariamente você já começa a falar logo de cara horrores. Mas o que você precisa é ouvir em inglês. Você precisa estar em contato com a língua, você precisa ouvir. Alguém falou ali da Zara. Zara é minha filha, ok? Ela tem 2 anos e ela fala muito bem português e ela fala muito bem em inglês também. Ela fala inglês e as pessoas me perguntam, nossa, ela é tão pequenininha, como que ela já aprendeu inglês? Como que ela consegue falar tantas coisas em inglês? E aí a minha resposta é sempre muito simples. Ela aprendeu a falar porque eu falo com ela em inglês, porque eu dou input para ela em inglês. E claro, é diferente de a gente aprender a primeira língua, de aprender a segunda. Então, a gente aprende português de uma forma diferente que a gente aprende inglês. No entanto, muitas coisas são parecidas. E essa é uma característica parecida da língua. A gente primeiro precisa aprender a ouvir para depois aprender a falar. Então, no começo, é importantíssimo que você ouça muita coisa em inglês. A gente vai falar mais sobre o que ouvir, como ouvir ao longo da live, mas é isso já que eu preciso que vocês tenham em mente. Diferente de uma criança que está aprendendo a primeira língua, quem já sabe a primeira língua, quem já está aprendendo a segunda, tem algumas coisas facilitadas ao longo do caminho. Então você ouve inglês, ok? Mas não adianta você ficar sentado na frente da TV, só acontecendo, só vivendo, porque esse input não necessariamente você observa, você não necessariamente assimila. Então, o que você vai fazer? Você vai ouvir, vamos pensar, você está assistindo um seriado, você está assistindo um filme em inglês. E aí você pensa, puxa vida, essa é uma frase que eu gostaria de falar. Essa é uma frase que eu poderia falar. Você pode anotar essa frase. E aqui é que está o pulo do gato, gente. Aqui é o segredo que ninguém conta. É o que ninguém fala. Quando você aprende uma frase, você está aprendendo um chunk. Então vamos pensar, por exemplo, em o que eu vi num seriado esses dias. Can I have a coffee, please? Can I have a coffee, please? Ok? Can I have a coffee, please? Significa, me veja um café, por favor. Can I have a coffee, please? Se vocês quiserem, escrevam essa frase aqui nos comentários, ok? Can I have a coffee, please?
Escrevam essa frase no comentário, ok? Please, escrevam para mim aqui. Pessoal, o pessoal está perguntando que horas acaba. Até às 6, mais ou menos, a gente vai acabar com certeza, tá? Então, vamos lá? Legal, então o pessoal já está escrevendo. Can I have a coffee, please? Maravilha. Então, você ouviu essa frase, tá? Can I have a coffee, please? E aí você pensa, poxa vida, essa é uma frase que eu gostaria de falar. É uma frase legal, é uma frase interessante. Eu quero aprender esse chunk. Você anota ele. Isso é o primeiro passo. Agora, o que a maioria o segredo aqui, o que a maioria das pessoas não sabem, é que esse é um chunk semifixo. Essa é uma frase semifixa. Isso significa que você pode trocar, por exemplo, a palavra coffee por várias outras palavras que façam sentido para você. Então, você recebeu o input, ok? Você tem o input. E aí você anota, can I have a coffee, please? Which is great. Muito bom. Me veja um café, por favor. Agora, você chega no restaurante, na lanchonete, aonde quer que você esteja e que você quer pedir um café, pensa que você quer pedir, por exemplo, e até eu vou abrir um parênteses aqui, porque é possível que alguém pergunte, nossa, mas pode falar a coffee? Tá certo falar a coffee? Porque tem aquela coisa que coffee é um substantivo incontável, você tem que falar some coffee, mas a verdade é que a gramática aqui, ela não vale tanto, porque as pessoas falam muito, com muita frequência, can I have a coffee? Então, se você chega num restaurante e você quer falar, por exemplo, me veja uma água. Agora, você pode criar outras frases a partir dessa can I have a coffee, please? Então, como que vocês falariam, por exemplo, me veja uma água, por favor? Can I have a water, please? Isso é possível. Can I have a glass of water, please? Me veja um copo de água, por favor. Eu posso falar, por exemplo, se eu estou na Inglaterra, vai ser super chique você pedir uma xícara de chá. Então, uma xícara de chá, aprenda já esse chunk. A cup of coffee. Sorry, a cup of tea. I'm sorry, ok? A cup of tea, uma xícara de chá. Então, se eu quero pedir, me veja uma xícara de chá, por favor. Você está na Inglaterra, certamente, né? Can I have a cup of tea, please? Can I have a cup of tea, please? Ok? Então, veja, a partir de uma frase, eu já criei Can I have a water, please? E eu também criei Can I have a cup of tea, please? Posso falar, me veja uma cerveja, por favor. Can I have a beer, please? Posso falar, me veja uma água com gás, por favor. Quem acompanha a Influx há um tempo vai saber essa. Can I have a sparkling water, please? Can I have a bottle of sparkling water, please? Me veja uma garrafa de água sem gás, por favor. Can I have a pint? O Ricardo falou ali, me veja uma cerveja. Can I have a beer? Can I have a pint, please? Gente, então veja que a partir de uma frase que você recebeu através do input, ok? Você consegue criar várias outras frases. E aqui, esse é um dos segredos da fluência. Esse é um dos segredos de você pensar em inglês. É você criar novas frases a partir daquelas que você cria, que você recebe pelo seu input, ok? Faz sentido isso para vocês, gente? Então, eu aprendi, eu ouvi num seriado, eu ouvi num filme, alguém falando Can I have a coffee, please? Eu anoto essa frase e eu vou pensar, puxa vida, o que mais que eu poderia falar com Can I have, please? Porque esse é o chunk. Can I have, please? Então, can I have a cup of tea, please? Can I have a beer, please? Can I have a bottle of sparkling water, please? Então, a partir de uma frase que você tem por input, você já consegue criar outras. E quanto mais input você recebe, quanto mais input e quanto mais tempo de input você tem, mais frases você consegue criar. Então, esse é um dos segredos da fluência. Quando me perguntam, por exemplo, nossa, como que a Zara já consegue falar tantas coisas? Poxa vida, ela fala tantas coisas porque ela tem muito input. Vou dar um exemplo.
A Zara, eu sempre falo para ela, Zara, give me this, me dá isso, give me this. Então, ela entende o que significa give me this, que significa me dá isso aqui, give me this. E ela já consegue falar, give me this, mommy, give me that, give me that book, me dá aquele livro, give me this cup, me dá esse copo, give me this toy, me dá esse brinquedo, give me this ball, me dá essa bola. Então, justamente por ela ter tido o input, ela consegue criar várias outras frases. E aí as pessoas vão perguntar, geralmente os alunos perguntam, como é? Aonde que eu acho esse input? Como isso acontece? É isso mesmo, com uma frase dá para falar um monte de outras frases. Então alguém comentou isso e isso é verdade. E poucas vezes isso é dito quando a gente está aprendendo inglês, que não é você aprender regras de gramática, é você aprender através do input e criar mais frases a partir desse um input que você recebeu. Então, quanto mais input, mais frases você vai assimilar e mais frases você vai conseguir criar. Então, os alunos geralmente perguntam, né? Alguém perguntou give me or gimme, tanto faz, gimme é a forma mais falada, né? As pessoas falam geralmente gimme, é o nosso tá ao invés do está, mais ou menos isso. Então, assim, as pessoas perguntam aonde é que eu posso receber input? Poxa vida, é possível você assistir filmes, assistir seriados, ouvir música, até mesmo quando você lê um livro, isso pode ser um input de alguma coisa escrita. Mas vamos pensar na habilidade de ouvir, que é a mais importante nesse momento. Então, olha só, gente, aonde que vocês podem encontrar esse input? Primeiramente, filmes, seriados e música. Então, quanto mais exposição você tiver à língua, melhor. A questão é que você não pode só ficar parado ouvindo. Você precisa prestar atenção e a hora que aparece uma frase que você pensa, eu gostaria de falar isso, eu gostaria de usar isso na vida real, você pausa, não tem problema ter a legenda em português, não tem problema nenhum, tá? Então você pausa e você anota. Para isso, o Lexical Notebook ajuda demais, ok? Ajuda muito porque o Lexical Notebook já deixa você criar uma categoria, já te mostra ali que você precisa anotar, que você precisa dar um exemplo. Então, o Lexical Notebook é importantíssimo nesse sentido. E aí o pessoal pergunta, que tipo de filme, que tipo de seriado, que tipo de música? A resposta é, de forma geral, a gente precisa, num primeiro momento, aprender o inglês do dia a dia do que aprender o inglês específico. Então, primeiro a gente tem que saber falar sobre nós mesmos, ter conversas simples com outras pessoas, se comunicar num restaurante, numa viagem, na rua, pedindo informações, na escola, no trabalho. Primeiro, a gente precisa dessa comunicação do dia a dia, certo? Então, se você assistir, por exemplo, eu adoro o seriado Doctor Who. Doctor Who é um seriado britânico que passa já há mais de 50 anos, mas ele fala sobre viagem no espaço e tempo, fala sobre galáxias de milhões e milhões de anos para frente, milhões de anos para trás, ou seja, não é uma linguagem muito do dia a dia. É mais difícil aprender inglês assistindo Doctor Who. Por isso, os seriados, os filmes que trazem personagens em situações cotidianas, em situações do dia a dia, geralmente tendem a ajudar mais do que um seriado. O pessoal está dizendo que Friends é muito bom para diálogo, com certeza. How I Met Your Mother, Stranger Things, eles falam algumas coisas estranhas também no Stranger Things, mas sim, com certeza. Ele tem bastante diálogos. The Middle, excelente, Modern Family, How I Met Your Mother. Então, seriados do Netflix é The Office, legal, muito bom.
Então, esses são seriados que trazem situações do dia a dia. Filmes infantis, com certeza. Então, quando você tem diálogos da vida real, você para o seriado nesse momento, você para o filme nesse momento e você anota esse diálogo ou essa frase que você gostaria de falar. Esses dias eu assisti um seriado, eu estava assistindo um seriado e eles estavam falando sobre qual que era a refeição preferida deles. Breakfast, lunch, dinner. Eles falam rápido, isso é verdade. Por isso que não tem problema voltar. E eles falam rápido justamente porque eles não falam palavra por palavra. Eles falam chunks por chunks, mas a gente vai falar disso na semana que vem. Então, veja, eu estava assistindo um seriado e eles estavam falando sobre qual é o tipo de comida, qual que é o tipo de bebida que você mais gosta e qual a refeição que você mais gosta. Breakfast, lunch, dinner, brunch. E aí, uma personagem falou, I usually have scrambled eggs for breakfast. I usually have scrambled eggs for breakfast. Scrambled eggs é ovos mexidos. Então, guys, vou pedir para vocês anotarem essa frase aí. Anotem aí do ladinho, tá? Se vocês tiverem um caderno, qualquer coisa, ou no celular. E podem mandar num comentário aí, nos comentários também. I usually have scrambled eggs for breakfast. Ok? I usually have scrambled eggs for breakfast. Essa foi uma fala de uma personagem num seriado que eu estava assistindo, quando eles estavam falando sobre qual é a sua refeição preferida, sobre o que você come e tudo mais. Então, I usually have scrambled eggs for breakfast. Legal, Paulex, isso mesmo. Eu geralmente como ovos mexidos no café da manhã. Então, veja, o que a gente consegue tirar dessa frase em termos de input? Que I usually have pode significar eu geralmente como. Agora, scrambled eggs, ovos mexidos. E for breakfast, no café da manhã. Então, I usually have scrambled eggs for breakfast. Aí eu pensei, nossa, essa frase é uma frase legal, é uma frase interessante, vale a pena anotar aqui no meu Lexical Notebook. Anoto lá, I usually have scrambled eggs for breakfast. Poxa, essa frase é super bacana, só que eu sou brasileira, eu assim, nunca como scrambled eggs for breakfast. A minha frase seria, I never have scrambled eggs for breakfast. Porque o que eu geralmente como é pão com manteiga. Eu geralmente como pão com manteiga no café da manhã. Então veja, como que eu posso transformar I usually have scrambled eggs for breakfast. Eu geralmente como ovos mexidos no café da manhã em eu geralmente como pão com manteiga no café da manhã. Agora eu preciso aprender um novo chunk, que é pão com manteiga. Vamos ver se vocês se lembram do pão com manteiga? Bread and butter, muito bom. O Gui já respondeu pra gente ali. Bread and butter, that's very good. Ok? Então, bread and butter. Crepioca, that's great. O Lucas também respondeu bread and butter. Então, olha ali, a gente já tem a Jéssica falando I usually have bread and butter for breakfast. Well, that's great. I usually have scrambled eggs for breakfast. Ok. Guys, se vocês comem sucrilhos, cereal, ok? How would you say? Como que vocês diriam? Eu geralmente como cereal no café da manhã. How would you guys say that? Então, o bread and butter vocês já acertaram. Agora, cereal. How would you say? Eu geralmente como cereal no café da manhã. Vamos ver. Ainda tá vendo o bread. Ok, o Ícaro já falou. I usually have cereal for breakfast. That's great. O Matheus também. I usually have cereal and milk for breakfast. Serial killer? Not really, huh? I usually have cereal. Posso falar, por exemplo, eu geralmente como uma torrada no café da manhã. I usually have, how would you guys say that? Uma torrada. Então, vamos pensar. I usually have a toast for breakfast, right? I usually have a toast for breakfast. Guys, a partir de uma frase, I usually have scrambled eggs for breakfast, a gente consegue criar várias outras. E esse é um dos segredos do input. A partir de uma frase que você aprende, você consegue aprender várias outras. Precisa, claro, anotar, ok?
precisa criar os seus próprios exemplos e você precisa, claro, lembra que a gente precisa ter contato com o vocabulário pelo menos 7 vezes para a gente conseguir tirar ele do sistema 2 e mandar ele para o sistema 1. Então não adianta a gente só escrever lá, I usually have a toast for breakfast, I usually have bread and butter for breakfast, I usually have bacon and eggs for breakfast. Legal, I usually have tarará for breakfast, alguém pontuou ali. I usually have an orange juice for breakfast, that's great. Guys, todas essas frases são super legais, são super válidas. Elas vêm através do input. Você anota isso. Alguém está perguntando, existe outra forma de input? Existe, claro, você pode tentar conversar com pessoas que já falam inglês. A leitura é uma boa forma de input, embora não te ajude muito na habilidade de listening, obviamente, né? Quem é aluno da Influx tem algumas formas, o material didático é talvez uma das melhores formas de input que o aluno da Influx tem, porque tem diálogos, tem chunks, tem textos, a gente tem as nossas tecnologias, o Climber, Fluxy, a gente tem o Seven, a gente tem, né, a inteligência artificial. Então, quem é aluno da Influx, já tem essa forma de input dentro do curso. Mas para quem não é aluno, isso também é possível. Assistindo, né, podcast, alguém falou ali, perfeito, podcast é muito bom, porque isso nos ajuda a ter contato com a língua. Então não é possível você aprender uma língua se você não tem contato com ela. Lembrem que é como se você fosse uma criança. Então, existem até vários estudos que mostram que quando os cuidadores da criança falam um pouco com a criança, se você não fala muito com a criança, ela vai demorar muito mais tempo para aprender a falar, porque ela precisa de mais input para conseguir começar a falar. Então, músicas, com certeza, isso é super legal, ok? Mas e aí, gente, uma questão que eu gostaria de levantar para vocês é a seguinte. Você recebe todo esse input, você anota suas frases, você cria novas frases a partir daquela que você aprendeu. Jogos, legal, o pessoal de São Carlos ali falou, né? Play games in English, that's great. Então, jogar em inglês. Muita gente aprende inglês jogando, isso é super legal, ok? Então, veja, quando a gente aprende esse vocabulário através do input, o que vai acontecer? Ela tá lá no sistema 2 e a gente quer que ela vá para o sistema 1. Então, você precisa criar repetição. Então, é claro que talvez você não vá ouvir 7 vezes a frase I usually have scrambled eggs for breakfast. Talvez você não vai ouvir isso 7 vezes num seriado ou num filme, ou numa música, ou num jogo. Então, o que vai acontecer? Você mesmo precisa criar situações para que você repita, para que você use esse vocabulário. O Lexical Notebook é uma opção, com certeza, ok? O Lexical Notebook é uma opção para você criar essa situação de repetição. O que acontece é o seguinte, nesse processo de você trazer o vocabulário do sistema 1 para o sistema 2, existe algo que se chama the forgetting curve. Então, atenção a esse termo, the forgetting curve. Em português, é a curva do esquecimento, ok? A curva do esquecimento. O que diz a curva do esquecimento? Anotem esse the forgetting curve, a curva do esquecimento, tá? Anotem isso, por favor. Vou pedir até para que vocês procurem isso no Google. Já deixem anotado aí para vocês procurarem sobre a curva do esquecimento no Google logo depois da live, ok? Então, the forgetting curve, muito bom. O pessoal da Influx Pinheirinho escreveu ali, né? The forgetting curve, isso aí, Ricardo. A curva do esquecimento. Então, o que diz a curva do esquecimento? Que você hoje está assistindo essa live e você está aprendendo várias coisas nessa live, certo? Você, inclusive, está aprendendo algumas coisas de vocabulário em inglês.
De acordo com os estudiosos em aprendizado, em memória, amanhã, 24 horas depois dessa live, você vai ter esquecido de mais ou menos 50% do que eu falei, ok? Então, amanhã, nesse mesmo horário, tá? 24 horas depois dessa live, você vai ter esquecido mais ou menos 50% do que eu falei. Em 48 horas, vocês vão ter esquecido mais ou menos 75% do que eu falei, ok? Então, 48 horas, vocês vão ter esquecido 75% do que eu falei nessa live. Daqui uma semana, vocês vão lembrar que vocês assistiram uma live com uma menina que estava usando uma camiseta verde. Daqui uma semana, vocês vão se lembrar de resquícios do que eu estou falando aqui. Muito pouco, poucas coisas. Vocês não vão se lembrar de quase nada que eu falei. Então, a culpa disso é da curva do esquecimento. Uau, o pessoal está dizendo uau. Alguém falou amanhã, já vou ter esquecido 90%. Então, assim, o que acontece? Para que você aprenda conteúdo, tire do seu sistema 2 e coloque no seu sistema 1, vamos pensar em aí quem sabe dirigir. Quando você aprende a dirigir, é super difícil, né? Alguém já não se lembra do começo. Aprender a dirigir é um processo que vai do sistema 1, do sistema 2 para o sistema 1. E aí o que acontece? Quando você está aprendendo a dirigir, você está na autoescola, você precisa de muitas aulas para você conseguir fazer uma baliza, para você conseguir fazer uma rampa sem fazer o carro morrer. E aí você tem que ficar pensando, ok, agora embreagem, agora marcha, agora freio, agora isso, agora aquilo. E é um processo difícil. Depois que o processo de dirigir se torna domínio do teu sistema 1, ou seja, automático, você passa a dirigir conversando, você conversa enquanto você dirige, você canta, você come, você tem DR, você olha para o lado. Tudo isso você consegue fazer dirigindo, porque dirigir se torna domínio do teu sistema 1. Mas só é automático porque provavelmente se você dirige, você faz isso quase que diariamente, se não diariamente. A mesma coisa acontece quando você está aprendendo inglês. Você pode tornar uma informação domínio do teu sistema 1, mas se você para de usar, se você não usa, se você não pratica, se você não tem contato, essa informação simplesmente volta para o teu sistema 2. Ok? Então, volta para o teu sistema 2, isso já não é mais automático para você, por conta da curva do esquecimento. Então, para a gente aprender uma língua e conseguir, de fato, assimilar tudo aquilo que você está aprendendo, é preciso muita prática e muita consistência. Então, aqui, nesse sentido, gente, não tem mágica, não tem mágica. Precisa ser consistente, precisa estudar muito e precisa manter contato, ok? Então, precisa ter contato com a língua para conseguir aprender e ainda, tudo aquilo que você já aprendeu, se você não praticar, você esquece. Os alunos da Influx, por exemplo, eles conseguem ter esse contato constante com a língua através da preparação de aula, dos exercícios de consolidação, do Seven, do Climber, das tecnologias, do portal. Então, a repetição é importantíssima. Não adianta você aprender uma vez, I usually have scrambled eggs for breakfast, I usually have a toast for breakfast, e você nunca mais ter contato com isso. Então, a ideia é que você tenha contato com o vocabulário diariamente para você combater a curva do esquecimento. Então, quando você está estudando, você tem que ter em mente que você está também, além de tirar a informação do sistema 2 para o sistema 1, você está combatendo a curva do esquecimento. Então, quando você anota uma coisa no seu Lexicon Notebook,
você precisa voltar no seu Lexical Notebook e ver o que você anotou previamente, porque senão esse vocabulário se esvai. Quando você aprende a andar de bicicleta, mais ou menos acontece isso, né? Você aprende, se torna automático, tá ótimo, eu já sei andar de bicicleta, eu sou craque, e aí você fica 3 anos sem andar de bicicleta. Quando você volta, você já não tem mesmo equilíbrio, você já não se lembra muito bem, você precisa de um tempinho para pegar no tranco mais uma vez. Então veja, gente, é super importante essa consistência, essa repetição. Caso contrário, você esquece tudo que você aprendeu. Então, gente, é fundamental manter contato. Eu tenho algumas perguntas aqui, eu vi que o pessoal está me mandando dúvidas, ok? Eu já vou responder algumas dúvidas, tá? Mas vamos recapitular, então, o que a gente viu nessa live. Algumas coisas importantes. Então, a gente sabe que, o Gustavo falou ali que a consistência é o mais importante. Flashcards is really important. Legal. Cassie Guitar falou que flashcards, lá no Lexical Notebook, a gente tem também os flashcards para que você relembre o vocabulário que você aprendeu. Deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Deixar o celular em inglês é uma boa opção de input, com certeza. Guys, então eu vou retomar aqui algumas coisas importantes da live, ok? Primeira coisa, a habilidade mais importante no primeiro momento, quando a gente está aprendendo uma língua, é input, é ouvir em inglês, ok? Sem input, sem contato, a gente não consegue aprender. Pensa que é uma criança. Então, uma criança não aprende a falar uma língua se ela não tem contato com a língua, se ela não ouve pessoas falando essa língua. Então, é importante que você ouça as pessoas falando a língua, ok? Isso, filme, seriado, livro, se você quiser ler, jogos, o pessoal falou, música, o celular em inglês pode ser também, ok? E aí, gente, deixa eu ver aqui. Isso é fundamental, a gente ter esse contato. O que fazer com esse contato? Anotar os chunks, anotar as frases. E a partir dessa uma frase que você aprendeu, você cria várias outras frases. Esse é um dos segredos da fluência, esse é um dos segredos para que você passe a pensar em inglês. Você entender frases inteiras e criar frases que façam sentido para você, frases que você de fato falaria. Isso é fundamental. E a segunda coisa que precisa lembrar é que, ao aprender essas frases através do input, é necessário muita repetição. Sem repetição, a gente não consegue combater a curva do esquecimento. E aí, a gente simplesmente aprende e esquece, aprende e esquece. Então, ter contato, pelo menos diário, com o inglês é super importante, porque você não vai simplesmente tirar do sistema 1, do sistema 2 e colocar para o sistema 1. Você vai manter a informação do sistema 1 através da repetição, ok? Então, alguém falou ali, a Kátia. Responde, por favor. Desculpa, Kátia, eu não vi a sua pergunta. Deixa eu ver aqui. Alguém falou, quando eu ouço música, eu memorizo e procuro a tradução. Perfeito, gente. Procurar a tradução é importante porque a gente fala português como primeira língua. A gente vai falar sobre a tradução, sobre a equivalência, o português, numa próxima live. A gente vai falar especificamente sobre isso numa próxima live, ok? Quais cantores? Essa é uma boa pergunta. Gente, geralmente aqueles que falam, as músicas que falam uma linguagem mais do dia a dia. E claro, o que também você gostaria de aprender, né? O que você gostaria de aprender a falar inglês, você tem que ir atrás das pessoas que cantam sobre isso, ok? Ler um livro com linguagem muito técnica. Se você quer aprender uma linguagem mais técnica, é possível, com certeza. Carlina, me manda salve. Salve, Carlina. Pessoal da Influx Chapecó, deixa eu ver aqui.
gente. Eu tenho uns minutinhos para responder algumas dúvidas, tá? Como faz para perder a vergonha de falar inglês? Quanto mais input, ok? Essa quem perguntou foi a Glaciene, né? Como faz para perder a vergonha? Glaciene, quanto mais input você tiver, quanto mais ouvir, quanto mais você ouvir inglês e criar as suas próprias frases, mais segura você vai ficar. Então, precisa desse input para que você realmente tenha certeza do que você está falando. Geralmente as pessoas têm vergonha de falar porque acham que está falando errado. Então, quanto mais input, ok? Quanto mais input, mais segurança para você falar, ok? Deixa eu ver o que mais perguntaram aqui. Desenhos. Gente, desenho é super legal, contanto que, assim, seja a linguagem do dia a dia, é possível aprender com desenho, principalmente com diálogos, né? Então, diálogo simples é super legal, ok? Deixa eu ver aqui, alguém falou, pergunta da Kátia, deixa eu ver. É melhor filme em português? Essa é a tua pergunta, né, Kátia? Agora alguém me mandou aqui, tá? É melhor assistir filme em português com legenda em inglês ou o contrário? Kátia, tem que pensar o quanto de inglês você já sabe. Se você está no começo, se você ainda não é o nível intermediário, o que vai acontecer? Se você assistir com legenda em inglês, é pouco provável que você entenda. Então não tem problema assistir com a legenda em português, contanto que você esteja com o ouvido muito atento. Quando você ouve alguém falando, vou dar um exemplo super simples, tá? How are you? E você bate o olho na legenda e é como você está, então você está trabalhando com isso, né? How are you é como você está. Anota isso, não tem problema nenhum assistir com a legenda em português, principalmente no começo. Depois, quando já está no nível intermediário para cima, no upper intermediate, no advanced, aí é possível, inclusive, assistir com a legenda em inglês. Mas no começo, eu penso que vale muito assistir com a legenda em português, e daí você vê, how are you é como você está. Anota isso, tá? Kátia, essa era a sua dúvida, né? O blog da Influx, legal, gente. No blog da Influx, a gente tem conteúdos com áudio, inclusive, né? E as frases já estão prontas para vocês criarem as próximas. Na próxima live a gente vai falar bastante sobre isso, tá? Na próxima sexta-feira. Deixa eu ver o que mais aqui. Se for fã de Beatles e pegar as músicas para tocar no violão ajuda? Com certeza, ajuda demais. Várias frases das músicas dos Beatles são super usadas. O Matheus gosta de cantar as músicas, isso ajuda na pronúncia, com certeza. Clemente, eu não vi a sua pergunta. Alguém consegue me mandar a pergunta do Clemente? Eu assisto filmes em inglês com legenda em inglês porque algumas coisas não sei escrever em inglês. Super válido também, com certeza. Depende do objetivo, né? Aqui, como a gente está falando especificamente de input, e que é uma habilidade importante no começo, então vale assistir com a legenda em português. Mas mais pra frente, com certeza, para praticar outras habilidades, a legenda em inglês é super válida também. Ok, vamos ver. Sim, o Lexical Notebook é de graça, é para todo mundo, ok? O Matheus já fez muitas atividades lá do portal, muito bom. Já viu os vídeos, Matheus? Guys, a gente tem mais uns minutinhos, ok? Daqui a pouco o nosso tempo vai acabar. De qualquer forma, se tiverem mais dúvidas, é possível mandar pra gente aqui no direct do Instagram, pode mandar pelo Facebook também. Tá acabando já o nosso tempo, tá, gente? Em 1 hora o Instagram vai cortar. Então, eu já gostaria de agradecer demais a participação de todos vocês. Vocês são incríveis, gostei demais. E eu espero vocês na semana que vem. A gente vai divulgar o horário certinho e também o dia da semana, mas provavelmente vai ser na sexta-feira também. E muito obrigada pela participação de todos vocês. E é isso, guys.
Thank you very much, ok? O nosso tempo realmente está acabando. Thank you for watching. Eu espero que vocês tenham curtido aí esse conteúdo, porque esse é um dos segredos, né? Mais uma vez, para você pensar em inglês, de uma vez virar essa chavinha do pensar em inglês, e claro, chegar cada vez mais perto aí do seu objetivo de dominar a língua, dominar o inglês. So guys, thank you so much for watching. You guys are awesome. Alguém falou next time bring Zara. Guys, se a Zara estivesse aqui nesse momento, esse cenário já estaria destruído, ok? Por isso ela não vai estar na próxima live, quem sabe numa outra situação. Thank you so much, guys, and I'll see you in the next live. Bye, guys. Thank you. Bye, Emílio. Awesome. Só vou ler aqui umas despedidas e já a gente vai desligar. We want to see Zara. Okay. Maybe I'll record a video with her. Hey, Denilson. Thank you so much for watching. Thank you so much. Pena que o tempo tá acabando, verdade, mas semana que vem tem mais com certeza. Hey, Ti. Thanks. Colares. E eu vou tentar responder mais algumas dúvidas na semana que vem, tá, guys? Thank you so much. Thanks. E lembrando que essa live vai ficar gravada, ela está disponível, né, nos Stories por 24 horas e depois ela vai estar disponível no YouTube para todo mundo, ok? Hey, Vinícius and Julia, see you guys. Um beijo para Influx Itajaí, Presidente Prudente, Diego, meu querido. See you next class, Gustavo. Bye. Thanks, Ricardo, Big Boss. Kátia de Jardim Camburi, muito bom. Hey, Dogs, thank you so much. Mauro, hey, Mauro. O pessoal tá falando com o Gustavo da Influx Dourados, responde aí. Camila, thank you. Alan, see you, Alan, thank you so much. That's good, Nachi, I enjoyed it a lot. Thank you, I did too. Thank you so much. And guys, see you next week.